Glória a Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós falamos um pouco sobre isso na quarta-feira. E eu gostaria de falar um pouquinho mais hoje sobre o Deus que é poderoso para responder às nossas orações. Amém? O título da nossa mensagem é Aquele que responde às orações. Lucas 5, 20 até o 24. Está escrito assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Mas para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama ou a sua maca e vá para casa. Amém? Também eu quero ler mais um texto, João 14. Depois de Lucas já vem João, capítulo 14. E o versículo de número 12, quando você achar, dá um glória a Deus aí. João 14, 12. Nós vamos ler 12, 13 e 14. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará as coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Eu vou ler de novo essa parte aqui, porque é a parte muito importante da mensagem. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim, quem crê e fala graças a Deus? Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos neste momento te agradecer, porque o Senhor é bom, e porque o Senhor tem prazer em responder às nossas orações. Te pedimos, meu Deus, que a tua presença esteja conosco. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja neste momento, meu Pai querido, a paz, a alegria, o perdão, a unção, e que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, para liberar perdão, para perdoar e ser perdoado, abençoar e ser abençoado. E que a presença do Senhor, meu Pai, esteja nos ajudando nesta noite. Fala conosco, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém. Amém? Daqui a pouquinho nós temos a apresentação de uma criança, mas podem se assentar. Amém? As crianças de 2 a 7 anos, que os pais liberarem, podem subir agora, né, para a aulinha das crianças. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz para nós uma história bem conhecida. A Bíblia diz, o texto que nós lemos primeiro, daquele paralítico que foi conduzido por 4 pessoas
e que foi levado até a presença de Jesus. Aquele paralítico, ele tinha um sonho. Qual que era o sonho daquele paralítico? Qual que era o sonho do paralítico? Será que esse era o maior sonho da vida dele? Quem acha que sim? Levanta a mão, deixa eu ver. O maior sonho da vida desse homem era andar. Amém. A Bíblia diz, irmãos, que aquele paralítico, ele foi conduzido por 4 homens. E ele foi levado até a presença de Jesus. Nós não sabemos como que foi o combinado, se eles eram 4 amigos só, se houve um pagamento. A gente não sabe muitas coisas sobre ele, não sabe o nome dele, mas a história dele ficou aqui para nos marcar. E o nosso objetivo aqui hoje é que nós queremos reforçar o que a Bíblia diz, que nós temos por nós um Pai apaixonado. Amém? Amém, igreja? Um Pai apaixonado, um Pai que nos ama, um Pai que se interessa por nós, e Ele provou isso, como está escrito em João 3,16. Lá está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa palavra também é para reforçar que nós temos um Senhor. Como que chama o nosso Senhor? Jesus. E o nosso Senhor Jesus, Ele tem prazer em responder às nossas orações. E eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus garantiu para nós aqui que se nós orarmos, Ele vai fazer o quê? Irmãos, se nós orarmos, Jesus falou que vai fazer o quê? Vamos ler a Bíblia de novo. Amém? Abra sua Bíblia, João, porque se vocês não entenderem, não adianta nada. Amém? Não adianta nada pregar se nós não guardarmos. Eu quero que você aprenda, eu quero que você guarde. Então vamos ler a Bíblia de novo. E se precisar, a gente lê 10 vezes. Mas nós vamos aprender em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João 12. Quem achou, dá um glória a Deus. Olha aí o que está escrito. João 12. É 14:12, né? Obrigado aí. 14:12. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim, também fará as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Aí eu pergunto a vocês, se nós orarmos, o que Jesus vai fazer? Jesus está falando aqui claramente que se nós orarmos, Ele vai fazer o que nós orarmos, Ele vai responder. E se nós não orarmos? Não tem como ter resposta. Então eu vou perguntar para vocês, se nós orarmos, o que Jesus prometeu que Ele vai fazer? Olha o título que eu falei da mensagem de hoje: aquele que responde às nossas orações. Eu falei assim, ó, Deus tem o maior prazer, Jesus tem o maior prazer de responder às nossas orações. Aí eu pergunto a vocês, e por favor, não fique ninguém de boca fechada, porque se você ficar de boca fechada, sabendo a resposta, você está contrariando a mim e ao Espírito Santo de Deus. É bom que a gente entenda isso. Agora, se a gente não entendeu, a gente tem que aprender, e nós estamos aqui para aprender. Então nós vamos aprender, mas não fica de boca fechada. Amém? Só quem ficou de boca fechada aí fala amém. Ninguém, né? Então vamos lá. Se nós orarmos, o que Jesus prometeu que Ele vai fazer? Responder. Vamos de novo? Se nós orarmos, o que Jesus vai fazer? Responder. Só as mulheres, se nós orarmos, o que Jesus vai fazer? Responder. Só os homens, se nós orarmos, o que Jesus vai fazer? Responder. E se nós não orarmos? Não tem como. Amém? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o inferno trabalha para que nós não oremos.
O pastor Edson falou na escola bíblica assim: a gente vai orar, dobrou o joelho, você começa a pensar em tudo. Você pensa em lavar um cômodo da casa que você nunca lavou. Você pensa em costurar uma roupa que você nunca mexeu nela. Você pensa em comer comida japonesa, sendo que nem brasileiro você não está comendo, às vezes, né? Está comendo uma comida diferente. E começa a vir. Vem roupa para lavar, vem pizza para comprar, vem cabelo para cortar, vem tudo para nos perturbar. Mas tem uma notícia boa. É só os primeiros 3 até 5 minutos. Eu sei que eu estou falando aqui para muito poucas pessoas, porque hoje são muito poucas pessoas que conseguem passar mais do que 5 minutos na presença de Deus em oração diariamente. Tem gente que ora uma vez por semana. Quando precisa de um milagre, aí ora muito. Quando está precisando de uma graça, de uma bênção, ora muito. Mas diariamente não passa de 5 minutos, são poucos. Mas eu quero te dar essa notícia: toda vez que você conseguir passar de 5 minutos, vai vir um refrigério, como se fosse uma água fresca, que Deus vai tocar em você e Deus vai te abençoar de uma maneira tal que você vai falar: puxa vida, foi muito gostoso. Mas os primeiros 2, 3, 5 minutos, eles são difíceis de orar. E leitura da Bíblia. Quantas vezes que nós pegamos a Bíblia para ler e depois a gente não sabe qual que ficou na mão da gente, se foi a Bíblia ou se foi o travesseiro. Aí já vem o primeiro erro, né? Já está orando na cama. Oração na cama para quem está doente. Ora em pé. Eu nunca vi, pastor Edson, uma pessoa com curativo na testa ou no nariz, ou no, como é que chama aqui, ou no cotovelo, falando assim: rapaz, eu estava lendo a Bíblia em pé e eu dormi, caí, machuquei. Não acontece. Então, nós precisamos de estar sempre olhando para isso, que nós temos um Pai apaixonado no céu. Vou falar de novo. Nós temos um Pai apaixonado no céu. Ele é apaixonado por nós. Nos amou de tal maneira que enviou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Nós temos um Jesus, um Senhor, que Ele tem prazer em responder às nossas orações. E Ele conhece as nossas orações, mesmo antes de nós abrirmos a boca para falar, Ele já nos conhece. Ele sabe o que nós estamos precisando, mas Ele não age pelas nossas necessidades. Ele age em resposta às nossas orações. Ele age, é tão sério isso, que um dia Jesus chegou para um cego e falou com o cego assim: que queres que eu te faça? Qualquer pessoa hoje poderia dizer assim: Jesus, mas o senhor está ficando doido? O senhor está vendo que o rapaz é cego? Precisa de perguntar? Mas a Bíblia mostra para nós que tem pessoas que eles precisam de uma coisa, e Jesus sabe que eles precisam, mas Ele quer que aquela pessoa repita com a própria voz, que ele ore, que haja uma comunhão com Deus, que haja uma oração. E aí Jesus falou: o que queres que eu te faça? E ele falou: Senhor, eu quero ver. E quando ele orou, o que Jesus fez? Respondeu, dando a ele o quê? O que ele precisava. Ele precisava de um milagre, e Jesus respondeu ele com milagre. Então, se você orar, o que Jesus vai fazer? E se você não orar? Não tem resposta. Ah, mas Ele sabe que eu estou precisando. Mas Ele nos ensinou que nós devemos orar. O paralítico, ele foi carregado por 4 pessoas, por 4 homens. E ele queria ser tocado por Jesus. Ele queria ver Jesus. E por causa disso, ele enfrentou as dificuldades. Ele enfrentou os problemas. Ele enfrentou a acusação. Ele enfrentou um monte de barreiras. Mas a Bíblia diz que dali a pouquinho ele estava cara a cara com o sonho dele. O sonho dele era ser tocado por Jesus. O sonho dele era ver Jesus. E dali a pouquinho aquele homem está cara a cara com o projeto de vida dele, com o desejo do coração dele, com o sonho dele.
Quem leva o homem a render-se a Jesus é o Espírito Santo de Deus, através de nós que somos homens. Eu quero que você entenda nesta noite que ninguém imaginava o que aquele paralítico estava pedindo em oração enquanto ele estava sendo carregado. Tenta imaginar aí agora aquele homem numa maca, numa cama ou num lençol. Tenta imaginar enquanto ele está sendo levado, que tipo de oração que ele está fazendo, que tipo de pedido que ele está fazendo para Deus. E quando chega lá, que ele olha que não tem lugar na igreja, porque estava lotado. A Bíblia diz que aqueles homens tiveram então a ideia de arrancar algumas telhas e descer com aquele paralítico no meio daquelas pessoas. Eu queria que você imaginasse o que aquele homem estava pedindo para Deus. Qual que era a oração? Eu acho que ele não conseguia ver a multidão. Eu acho que o pano tapava, não dava para ele ver. Ele não sabia direito o que estava acontecendo. Mas uma coisa que me surpreendeu é que ninguém sabia o que aquele homem estava pedindo. O que o paralítico orava enquanto ele era carregado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, espero que você abra sua boca e dê um glória a Deus. Aquele que tem prazer de responder às orações, estava ouvindo a oração daquele homem. Aquele que tem prazer de responder às minhas orações e às suas orações, ele estava ouvindo a oração. Aquele homem não conseguia ser visto. Aquele homem, naquele momento, era como se ele fosse um obstáculo. Ele estava atrapalhando o culto de Jesus. Jesus está ali pregando, ensinando, curando pessoas. Quando vê, começa a telha, arreda para um lado, arreda para o outro. E começa a descer corda com um pano, com um paralítico. Aquilo serviu para atrapalhar. Mas dentro do coração daquele paralítico havia uma oração. Uma oração que às vezes nós não conseguiríamos entender. Mas eu queria falar para você algo nesta noite que pode mudar a sua vida, que pode mudar o seu coração, pode mudar o seu pensamento. Você recebe? Fala assim: eu quero receber na minha vida algo que pode mudar o meu pensamento, a minha maneira de ver, a minha maneira de agir no reino de Deus. Quando Jesus encontra com aquele homem, olha para aquele homem olha para Jesus, acontece algo muito interessante. Deixa eu só ler uma coisa que eu anotei aqui, ó. Quando é o Espírito Santo que nos conduz para a presença de Deus, o nosso desejo primeiro é com o reino de Deus e depois é com as bênçãos de Deus. Aquele homem foi colocado diante de Jesus e o desejo dele, pelo que nós entendemos, é que ele queria o quê? Andar. O desejo daquele homem é que ele queria andar. Mas existem coisas mais importantes do que esses milagres. Hoje o evangelho tem sido pregado e muitas pessoas têm vindo para a igreja porque eles querem ganhar dinheiro. Fala assim: não é o meu caso. Mas muitas pessoas hoje estão ouvindo um evangelho onde existe um Jesus que, se você der 100, ele te dá 1000. As pessoas estão ouvindo um evangelho que, se alguém quer ganhar o ano que vem 5 mil reais por mês, quem quer ganhar 5 mil por mês aí? Deixa eu ficar com a minha mão para cima de uma vez. Tem gente que não quer, tem gente que está ganhando mais. Glória a Deus. Oh. Amém. Aí sabe o que tem sido ensinado? Você já entrega o seu dízimo agora em dezembro, como se você estivesse ganhando 5 mil, é pela fé. Então você já dá 500 de dízimo hoje, porque o ano que vem você já vai começar ganhando 5 mil. Hã? Deus pode fazer isso? Pode. Mas o evangelho que nós temos que pregar não é esse, irmãos. O evangelho que nós temos que pregar é que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer nos ver primeiro interessado nas coisas que Ele tem na face dEle, a presença dEle. O que está escrito em Mateus 6,33? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas. Então o que aconteceu aqui?
A gente vê que quando é o Espírito Santo de Deus que está trazendo a pessoa para a igreja, para a presença de Deus. Se você foi trazido com a presença de Deus pelo Espírito Santo de Deus, o seu primeiro interesse tem que ser com as bênçãos espirituais. O nosso primeiro interesse tem que ser em adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, em glorificar o nome dEle, em saber que não importa se nós estamos bem ou mal, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E eu achei uma coisa interessante, ó. A oração daquele homem, paralítico, escondido ali, a oração dele era assim, olha: Jesus, isso eu escrevi, eu pensei assim, eu imaginei assim. Se você quiser imaginar a oração um pouquinho diferente, não tem problema, só não sai da visão. É como se ele estivesse orando assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, perdoa os meus pecados e tem misericórdia de mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que quando Jesus viu aquele homem, com a fé viva, como no versículo 20 nós lemos, e vendo Jesus a fé deles, Jesus olhou para aquele homem, e eu falei que Jesus tem prazer, o título da nossa mensagem é aquele que tem prazer de fazer o quê? Aquele que responde às nossas orações. E a prova que eu creio que a oração desse homem era essa, é que quando Jesus bate de cara com ele, bate de frente com ele, Jesus não falou assim: levanta e anda. Jesus falou assim: homem, os seus pecados estão perdoados. Amém? Irmão, só quem ora é que entende isso. Aquele homem, ele estava falando com Jesus assim, ele deitado naquela cama, e ele vindo, ele está assim: ô Jesus, tem misericórdia de mim, apaga os meus pecados, tem compaixão de mim. Eu já fiz tanta coisa, não é por causa dele estar paralítico, não. Talvez você está assim, também, tadinho, é paralítico, ele tinha que pedir perdão. Não, é porque quando o homem é conduzido a Deus pelo Espírito Santo, ele busca primeiro o reino de Deus. E a Bíblia diz que Jesus fala com ele: os teus pecados estão perdoados. Só quem ora entende. Só, irmão, aquele homem podia entender. Só ele sabia que era resultado da oração. As pessoas ficaram escandalizadas, quem estava ali do lado, os fariseus, os doutores da lei, eles ficaram assim: quem que é esse homem só? Que quer perdoar pecados? Só Deus pode fazer um negócio desse, esse homem é doido. Eu queria que você entendesse que o meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Jesus, tem prazer de responder às nossas orações. A primeira oração daquele paralítico não era: eu quero andar, eu quero ficar de pé, eu quero correr, eu quero jogar bola, eu quero dirigir. A primeira oração dele era: Jesus, me perdoa os meus pecados, porque ele estava sendo guiado pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus nos leva a buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas, amém? E aí, para cumprir Mateus 6,33, como nós falamos aqui, ele buscou primeiro o reino de Deus. Por quê? Ele falou: Jesus, tem misericórdia de mim, perdoa os meus pecados, me limpa, me redime. Eu preciso ser uma nova criatura, eu preciso ser uma nova pessoa, eu preciso enxergar melhor, eu preciso adorar o teu Espírito, eu preciso te louvar. E aí as outras coisas foram acrescentadas. Jesus vira para eles e fala assim: por que vocês estão pensando isso, gente? Eu quero que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. E qual que é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te e anda? E a Bíblia diz que Jesus agora olha para aquele homem. Eu queria que você entendesse isso, porque se você entender isso, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te levar a você dar um glória a Deus. Eu imagino assim, irmãos, aquele homem que orou dentro daquela coberta, orou dentro daquela cama, orou em casa, aquele homem que veio no caminho pensando, e quando chegou perto, ele falou: puxa vida, não vai ter jeito, ainda não vai ser hoje que eu vou ver Jesus. Hoje eu precisava tanto dos meus pecados ser perdoados, eu queria tanto ter uma nova vida. E a Bíblia diz que quando Jesus fala com ele:
perdoados estão os seus pecados. Eu acredito que naquela hora aquele homem começou, glória a Deus, aleluia, aleluia, eu consegui o que eu queria. Meu maior sonho é ser livre dos meus pecados. O sangue de Jesus, irmãos, ainda não tinha sido derramado. Não é igual nós hoje. Hoje nós sabemos que o sangue de Jesus foi derramado. Aquele homem não sabia disso, ele não tinha isso. Mas eu creio que ele começou, o Filho de Deus falou que os meus pecados estão perdoados, eu não tenho mais pecado, graças a Deus. E ele começou, glória a Deus, aleluia. E nesta hora, Jesus Cristo vira para ele e fala assim, levante-se, tome a tua cama e vá embora para a tua casa. Amém? Ele buscou primeiro o reino de Deus, e é como se Jesus falasse com ele assim, eu quero responder todas as tuas orações. Você buscou o meu reino, eu estou te dando a resposta, os seus pecados estão perdoados. Quem te trouxe para mim não foi você mesmo, foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe. Agora você está na minha presença, eu te amo, eu quero responder todas as tuas orações. Qual que é o seu segundo pedido mesmo? Amém? E eu creio que nesta hora, ele olha para as pernas, ele olha para Jesus e fala assim, eu quero andar. Eu quero andar. E Jesus falou assim, levante-se, tome a sua cama e vai para a sua casa. Irmãos, só Deus é quem conhece as suas petições. Só Deus é que conhece o seu gemido. Só Deus é que sabe como tem sido o seu respeito à oração, de manhã, de dia, de noite, às 3 horas da manhã. Ele conhece os seus problemas, Ele conhece as suas necessidades. Mas eu quero que você deixe isso gravado no seu coração hoje. Jesus não vai agir por causa das suas necessidades. Ele tem prazer em responder às suas orações. Ele tem prazer em responder às nossas orações. Mesmo que a gente fale assim, mas Ele está vindo que eu estou precisando. Mas Ele vai dizer, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Por isso eu insisti tanto com vocês no começo. Se você orar, o que Jesus promete fazer? Se você orar, o que Jesus promete fazer? Mas se você não orar, não tem como Ele responder. Ele não vai agir pela sua necessidade. Jesus, mas o senhor está vendo que o meu filho está assim? O senhor está vendo que a minha mãe está assim? O senhor está vendo que a minha família está assim? Mas Ele vai dizer para você, pede, e eu te darei as nações por herança. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele conhece as suas necessidades, mas Ele quer responder às suas orações. Ele tem prazer em responder às suas orações. E muitas pessoas, elas poderão até assustar quando Deus te responder. Sabia? Tem coisas que você vai pedir para Deus que ninguém consegue entender. Ninguém pode ouvir sua oração. Tem coisa que nós pedimos para Deus que ninguém pode ouvir a nossa oração. Vamos falar que nós estamos loucos. E eu queria que você entendesse isso. Não deixe de orar. Eu queria que você entendesse que aqueles doutores da lei que estavam ali, eles ficaram abismados, porque aquele dia não era dia de cura, era um dia de sábado. Eles estavam ali para poder pegar Jesus em alguma fraqueza, em alguma falha. Quando aquele paralítico é colocado ali, eles já ficaram de olho, porque eles pensaram assim, Jesus vai falar com esse homem para andar, vai curar ele, e nós vamos prender ele agora. Mas naquele momento, o que Jesus falou foi, filho, perdoados estão os seus pecados. Talvez você fale assim, pastor, nunca ouvi essa mensagem desse jeito. Não assusta não, nem eu tinha ouvido. Até que o Espírito Santo colocou isso no meu coração. A primeira oração daquele homem não era cura a minha paralisia, era perdoa os meus pecados. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo isso. Um tempo onde as pessoas não têm tempo para poder falar com aquele que criou o tempo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas têm tido dificuldade para fazer as coisas para Deus. Estamos vivendo um tempo em que o amor de muitos se esfriou. E às vezes a pessoa pensa assim, mas não esfriou não, eu estou vindo no culto de domingo. Não esfriou. Nós temos que ter um cuidado muito grande. Porque muitas pessoas têm perdido a graça de orar. Quando Deus age, a pessoa já nem glorifica mais, porque Ele não pediu,
E aí tudo que acontece na vida dele, ele já pensa que é coincidência. Por isso que a Bíblia diz: pede, bate, busca, que você vai encontrar. Eu quero convidar você para fechar os olhos. E eu quero que você agora, neste momento, com os olhos fechados, eu queria que você guardasse isso no seu coração. Nós temos um Pai apaixonado. Nós temos um Pai que se importa conosco. Nós temos um Salvador, um Senhor, que tem prazer em responder às nossas orações. Nós temos um Deus que nos compreende sem nenhuma explicação. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente pensa que Deus vai concordar com o nosso defeito, com o nosso pecado. Eu quero que você saiba que Deus ama a prostituta, mas não ama a prostituição. Deus ama o ladrão, mas Deus não ama o roubo. Os pecados Deus abomina, mas os pecadores Deus ama. Eu quero que você neste momento entenda que Deus quer responder a sua oração. Será que tem oração lá registrada com Ele para Ele responder para você? Ou será que você tem até reclamado, mas não tem orado? Feche seus olhos. Tem gente que só vai orar quando estiver na cama. Tem gente que só vai orar quando estiver no deserto. Tem gente que só vai orar quando estiver no sofrimento. Tem gente que só vai orar quando estiver sendo carregado por 4. Mas a Bíblia diz que nós podemos ser verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero que as minhas orações estejam registradas diante do Senhor. Eu não posso ficar sem orar. Meu Deus, a mesma coisa é chorar. A tua palavra diz que os anjos do Senhor recolhem as nossas lágrimas em taças. E essas lágrimas, meu Deus amado, são misturadas com incenso, que são as orações dos justos. Se eu não chorar, isso nunca vai acontecer. Se eu não orar, isso nunca vai acontecer. Meu Deus amado, às vezes nessa hora que era para nós orarmos com muito fervor, nós ficamos apenas cochichando, como se ninguém pudesse ouvir o que nós estamos falando. Meu Deus amado, tem pessoa neste momento se arrependendo porque não ora mais. E ai daquele que não se arrepender. Ai daquele, meu Deus amado, que continuar uma vida de qualquer maneira na tua presença. Ai de mim, ai de nós. Jesus tem compaixão, porque mesmo na hora da oração, nós às vezes não temos tanto entusiasmo. Porque orar, meu Deus amado, parece chato para aquele que não acha que vai haver resposta, mas a tua palavra diz que o Senhor responde. Meu Deus amado, continua com a tua mão estendida. E grava as nossas orações, e registra as nossas orações. Quando a fazemos dentro da igreja, quando a fazemos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, no caminho do nosso trabalho, meu Pai querido, dentro das nossas casas, dentro das igrejas, durante a madrugada, durante o dia, durante a noite, orações na hora do alimento, orações, meu Deus, em todos os momentos, de petição e de agradecimentos. Registra, meu Deus amado, a nossa oração, porque, meu Deus amado, nós não vamos poder reclamar. Nós não vamos poder reclamar, porque a tua palavra tem nos sido ensinada. E hoje nós estamos aqui para te glorificar. Que a nossa oração seja registrada diante do Senhor. Meu Deus, que a nossa oração seja registrada agora nos céus. Meu Deus amado, porque aquele paralítico, ele falou com o Senhor, ele pediu o Senhor. Meu Deus amado, o Senhor Jesus Cristo jamais chegaria dizendo: filhos, perdoados estão os teus pecados, se não houvesse uma petição, porque o Senhor não age pela necessidade, mas o Senhor age, meu Deus amado, como resposta de oração. E eu tenho certeza e convicção que aquele homem orou, que aquele homem pediu. E nós agora oramos e pedimos ao Senhor, dai-nos graça, para nós podermos orar, para que a nossa vida seja uma vida de oração, uma vida de súplica. Meu Deus amado, para que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus,
orava pelas madrugadas, chorava, clamava, ia para lugares estranhos, escondidos, ia para lugares secretos, fugindo da multidão, buscando ter comunhão com o Senhor. Que haja oração da tua igreja registrada, guardada. Que haja orações para serem respondidas, meu Pai. Que o Senhor possa nos despertar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Que assim seja. Amém, amém e amém. Amém? E essa palavra fique no seu coração. Tem muita gente hoje pedindo. E é uma coisa que eu ouvi outro dia e estava pensando. Tem pessoa que fala assim: Deus, eu quero que o Senhor me use. Eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor me use. Aí de repente vem alguém na condição de pecador. Não sei, às vezes bêbado, às vezes brigando, às vezes uma discussão, às vezes reclamando, às vezes chorando. E quando vai chegar perto de você, ou perto de mim, se eu não tiver cuidado, eu falo assim: está amarrado, irmão, em nome de Jesus, está repreendido. E eu vou saindo e vou embora. Sendo que eu pedi para Deus me usar e Deus está querendo me usar. Você está entendendo? Às vezes Deus está querendo que você fale apenas para aquela pessoa: Jesus te ama. Você é muito importante para Deus. Tem um Pai apaixonado no céu por você. Tem gente que fala assim: Deus, eu quero que o Senhor me usa para que eu possa colocar as mãos sobre as pessoas, elas serem curadas. Eu quero o teu dom da cura. E às vezes quando aparece alguém doente, a pessoa vai e fala assim: você não tem o número de telefone do pastor não? Espera aí que eu vou te dar agora. Você vai ligar e o pastor vai vir aqui e vai orar por você. Nós temos que saber, irmãos, que nós não sabemos o dia nem a hora. E nós estamos aqui nesse mundo para poder fazermos a vontade de Deus. E nós temos que estar ali com o nosso coração voltado para Ele. Já pensou? Eu tenho uma coisa comigo, irmãos, eu penso assim, eu penso que uma pessoa vive enquanto Deus tem promessa para ela. Amém? Você pensa assim também ou não? Enquanto Deus tem uma promessa para aquela pessoa, ela vai viver. E quando não tiver mais, ela vai morrer. E aí eu fico pensando, por isso que eu quero orar muito, eu quero pedir muita coisa, eu quero estar sempre pedindo bastante, sabe por quê? Porque toda vez, né, vai ter coisa para Deus ainda fazer para mim. E eu quero estar bem velhinho com o microfone, talvez assim, ó. Ora, gente, ora, 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 porque Deus quer te abençoar. Amém? Viva uma vida de oração, porque Jesus garantiu: tudo que vocês pedirem, eu vou fazer para que o meu Pai seja glorificado.